Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Armas de defesa da igreja. Você se encontra em batalhas espirituais, em lutas com as circunstâncias. Talvez a sua guerra é com os seus próprios desejos, ou até mesmo com pessoas difíceis ou circunstâncias que têm levado você a experimentar inúmeras situações. Até mesmo você pode estar passando por um momento de doença, de luto ou alguma situação na sua família que você percebe que as coisas estão saindo completamente fora do lugar. A verdade é que quando nós vivemos batalhas, é comum nós nos desanimarmos, desistirmos. E nós precisamos lidar com estas lutas da maneira como a palavra nos aponta. O apóstolo Paulo está travando uma batalha com as heresias dos gnósticos, um grupo religioso que misturava filosofia, que misturava judaísmo, crenças também que se referiam a anjos, uma distorção daquilo que é a verdade. O apóstolo Paulo, ele fala no versículo 9, o primeiro princípio quando nós estamos passando dificuldades ou enfrentando lutas espirituais. Precisamos saber exatamente quem é Cristo. O versículo 9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo foi a maior expressão e ainda é a maior expressão de quem é Deus. Ele não é apenas uma manifestação de Deus, ele é a própria revelação de quem é Deus. Cristo não apenas era uma espécie de revelação ou manifestação imparcial, mas sim toda a plenitude da divindade. Uma luta espiritual não deve estar concentrada em si nas circunstâncias ou pessoas ou no que eu estou sentindo, mas sim devemos trazer à nossa memória quem é o nosso Deus, quem está lutando conosco. Cristo é aquele que está conosco. Portanto, todas as vezes que você for orar e você pensar a respeito do que você está vivendo, a primeira pergunta que você deve se fazer: onde Cristo está revelando a si mesmo? O que ele está falando a respeito do seu caráter? O que ele está me ensinando? Ele é aquele que manifesta o seu amor. A luz do mundo, quando vem, ele expulsa as trevas. O seu olhar não deve ser para a maneira, talvez, das estratégias primeiros, mas deve ser para com quem você estará lutando. Assim também o segundo princípio nos aponta que nós devemos saber o lugar que Cristo ocupa. O versículo 10 diz, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que o apóstolo Paulo está dizendo que no mundo espiritual, seja das trevas ou seja da luz, sejam anjos, principados, governos espirituais, Cristo está acima de todas estas coisas e ele tem autoridade. O grande general, o comandante, ele já venceu a guerra. Portanto, Cristo não é um entre os mediadores, mas ele é o único mediador. Ele é o único pelo qual nós podemos chegar até Deus. E sobre o seu comando está todo o governo. Então, quando você luta com Cristo, certamente você vencerá. Ele é o cabeça. Em terceiro lugar, você precisará saber também que aquilo que nós temos em Cristo. O versículo 9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o aperfeiçoamento não é adquirido por meio de ciências ocultas, ou religiões, ou de mistérios, ou iniciação a cultos pagãos, ou até mesmo feitiçarias, mas sim somos aperfeiçoados por meio de Cristo. Nele está toda a divindade. Ele é o nosso guardador. Por isso você pode descansar nele. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, o Senhor sabe quais são as batalhas e lutas
que os nossos ouvintes estão enfrentando. Alguns estão passando por situações na família, outros questões de doença. Alguns estão passando pela noite escura da alma em relação, Senhor, ao luto, a perdas. Há, às vezes, alguns que podem estar em desespero. Que eles lembrem que Jesus Cristo vê todas as coisas e Ele tem todo o poder e todo o controle. Oh Deus, venha na vida de cada um deles, abrace-os e faça com que eles experimentem o Teu amor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.